Olá, estamos em mais um programa Força da Mulher, para abordar hoje questões familiares, sob o olhar jurídico e também psicológico. Vamos às nossas convidadas, doutora Paloma. Olá, eu me chamo Paloma, sou advogada e estou como presidente da Comissão de Defesa de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar da OAB daqui de Paraty. Januária. Bom dia, eu sou Januária, sou servidora pública aqui do município há mais de 10 anos, na verdade há 13 anos. Atualmente eu sou psicóloga de algumas das unidades básicas de saúde do município e tenho uma militância, uma atuação dentro da defesa dos direitos das mulheres e crianças. E faço parte de algumas coletivas militantes aqui do município. E na minha prática profissional, diariamente me deparo, com questões de violências. E é isso. E eu estou sempre com vocês. Eu sou a Mônica Albuquerque, assistente social e trabalho no Hospital Municipal Hugo Miranda. Ótimo, e muito bom estarmos aqui juntos. Eu pensei em a gente conversar hoje em blocos. Um primeiro bloco, a gente falar a questão de guarda, de pensão, de relações familiares. Aí eu começaria pedindo aqui para a doutora Paloma nos explicar um pouquinho o que é guarda. Aqui na Defensoria Pública a gente recebe diariamente mulheres e homens querendo informações sobre guarda, guarda unilateral, guarda compartilhada, e muitas vezes para o público leigo, afastado do direito, isso causa alguma confusão. Às vezes, alguns usuários chegam aqui e dizem: eu quero guarda compartilhada, é 15 dias aqui, 15 dias lá. E, na verdade, isso não é uma guarda compartilhada. Poderia começar explicando para a gente, doutora? Sim, com o maior prazer. Eu penso que inicialmente, para a gente tentar afastar essa confusão, poderíamos dizer assim, que há uma diferença entre guarda e regime de convivência. E aí o termo hoje, mais correto seria regime de convivência, não mais visitação, até porque pai e mãe não visitam, Quem visita é amigo, é tio, há uma responsabilidade, uma obrigação em torno do pai e da mãe, então seria, na verdade, um regime de convivência. A guarda, na verdade, ela diz respeito à tomada de decisões acerca da vida daquela criança, diferente, muitas vezes, desse regime de convivência, que é um tempo de convívio que pode ser compartilhado ou não. Então, essa guarda compartilhada, como eu informei, é a tomada de decisões acerca da vida daquela criança, são as responsabilidades do pai e da mãe acerca da criança. Então, vão ser as tomadas de decisões sobre, por exemplo, pedagogia, qual é a pedagogia, qual é a escola que essa criança vai vir a estudar, que tipo de pedagogia, vai ser uma pedagogia tradicional, vai ser uma pedagogia construtivista, montessoriana, as espécies de tratamento, se a criança vai aderir a um tratamento alopata, homeopata, acerca de religião, acerca de uso de tela, tipo de alimentação, vai ser sujeitada a doce, não vai ser, qual vai ser a idade. Então, isso, acerca desses temas que eu trouxe como exemplo, a gente poderia estender eles, na verdade, colocar eles na caixinha da guarda compartilhada, diferente do regime de convivência. O regime de convivência vai ser o tempo de convívio que cada mãe e pai vai ter com aquela criança. E o que a gente tem que ter em mente é que a criança ela tem que ter um lar de referência. A criança ela não pode ser uma bola de ping-pong, que cada dia está com o pai, um dia está com o pai, outro dia está com a mãe, não. Inicialmente tem que ser estabelecido um lar de referência para essa criança. Bem, com o advento da Lei 11.698 de 2008, a lei brasileira trouxe agora como regra a guarda compartilhada. Então, hoje, como regra, a guarda deve ser compartilhada entre o pai e a mãe. E há duas exceções. Quando ou o pai ou a mãe abrem mão, não tem interesse nessa guarda compartilhada, ou em casos de haver risco de violência doméstica e familiar,
contra as mulheres. E no que tange a essa questão da violência, né, essa segunda exceção, podemos dizer assim, ela foi uma alteração recente com a lei advinda em 2023. Então, de plano, a gente tem que estabelecer essas diferenças. E é até interessante, com base nessas diferenças, é que a gente pode, inclusive, verificar a guarda compartilhada em pais que moram em estados e municípios até diferentes, onde o regime de convivência não é tão equânime assim, né? É até desequilibrado. A gente pode ter a guarda compartilhada entre o pai e a mamãe, e o pai só fica de 15 dias com o filho. Ou se eles morarem de uma forma muito distante, de repente só fica nas férias, e ainda assim a gente vai ter essa figura da guarda compartilhada. Uma coisa que eu acho assim, super interessante, e aí é uma visão crítica, uma construção recente que está se fazendo, né, a partir de uma visão crítica, que eu quero dizer, de uma parte da doutrina que, de uma certa forma, rechaça muito essa guarda compartilhada como regra. E por quê? Porque, historicamente, a guarda, ela acabou sempre sendo exercida de forma unilateral pela mulher. Essa é uma realidade que a gente vive, né? A gente vive num país onde a gente tem uma estatística de mães solos e de uma responsabilidade paterna muito grande. Então, há quem sustenta que a guarda compartilhada, essa lei que chegou em 2008, ela veio para se opor à Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006. A Lei Maria da Penha é uma lei que trouxe um poder, uma potência para as mulheres para se defenderem de inúmeras espécies de violência. E a partir do momento em que a guarda compartilhada vira regra, acaba, de uma certa forma, sendo utilizada por muitos homens como uma violência de gênero em relação a essas mulheres, aonde a todo tempo elas têm que consultar esse pai acerca das decisões que vão ser tomadas sobre os filhos. Isso, muitas vezes, na prática, né, por óbvio, né, estou falando assim, muitas vezes eu não estou generalizando, mas muitas vezes, na prática, o homem acaba atrapalhando, acaba criando obstáculos e, de uma certa forma, violentando psicologicamente mulheres com esse discurso de que a guarda é compartilhada, né? Então, por exemplo, a mãe fala, olha, foi feita uma análise, a criança tem que ser submetida a uma terapia. Eu não acho isso palhaçada. Minha filha não é maluca, não acredito em psicólogo. E muitas vezes o homem não quer, porque também não quer arcar com essa despesa extra. Ou então, olha, a criança vai ter que botar aparelho. Isso é palhaçada, não vai botar aparelho em nada. Então, quer dizer, você acaba engessando a autonomia, muitas vezes, que aquela mãe tinha de tomar as decisões em relação aos filhos, porque acaba encontrando uma barreira desse pai, que acaba se utilizando dessa guarda compartilhada, muitas vezes, inclusive, pais que, quando estavam juntos com a mãe, nem sequer participavam. Exatamente, que é a maioria, né? Eu recebo muito essas reclamações das mães em que os pais nunca estão presentes, acham que colaborar financeiramente e ponto, que já é importante. Pois né? E muitas vezes a colaboração financeira também não consegue nem, enfim, suprir. Muitas vezes não chega nem na metade das necessidades daquela criança. Então, enfim, em virtude, né, exatamente dessa crítica e dessa experiência prática vivenciada, muitas mulheres acabavam conseguindo demonstrar que eram vítimas de violência doméstica e que seria inviável a manutenção de uma guarda compartilhada quando há uma violência doméstica, desde a psicológica até a moral, não necessariamente só a física. Por quê? Porque para a guarda compartilhada atingir o que ela se dispõe, né, o que ela aparentemente se dispôs, que é o melhor interesse da criança, é necessário que haja um diálogo de forma harmoniosa entre esses pais. E o que na prática a gente vê que é muito difícil isso acontecer. Então, realmente, a guarda compartilhada como regra, ela não, na prática, ela acaba não visando, né, para essa parte da doutrina, visando o melhor interesse da criança. Ela acaba sendo uma disputa entre aquele pai e aquela mãe. Então, em virtude dessa questão da violência doméstica, começou a se bater muito nas portas, né, do Poder Judiciário, esse questionamento,
até que o STJ começou a gerar jurisprudências reconhecendo que era inviável a guarda compartilhada, né, quando houvesse a questão da violência doméstica, a ponto de 2023 haver essa alteração na lei. Então, a Paloma nos explicou aqui que guarda compartilhada não é mais coisa que alternada, compartilhada é compartilhar as responsabilidades, discutir escola, discutir necessidades de tratamento e chegar juntos como que num consenso a determinadas decisões. Aí eu gostaria de ouvir a Januária sobre essa possibilidade de ter essa discussão no momento de separação e como que seria possível manter uma relação saudável nesse momento que é difícil para a mãe, para o pai e também para as nossas crianças de separação. É uma pergunta muito interessante, sabe, Renata? E ouvindo Paloma, né, falar do quanto que é delicado, né, o regime de convivência, né, numa separação. Sempre que eu atendo, tanto mulheres quanto homens, né, e lembro agora até de um caso atual, que é um homem, inclusive, que tem uma condição financeira de uma classe média, né, então são pessoas também esclarecidas, né, e ainda assim a dificuldade de manter um ambiente minimamente saudável, né, para aquela criança. Eu costumo dizer que a gente estava falando disso agora há pouco, né, que o direito de bem viver, de bem-estar dessa criança precisa prevalecer acima de tudo, né, acima das diferenças, porque se um casal se separa, naturalmente é porque tinham conflitos, né, por mais sutis que fossem os conflitos, tem diferenças ali que fizeram aquelas duas pessoas deixarem de ser um casal, né. E aí, a chance dessas diferenças passarem a respingar agora na criação das crianças, né, na criação dos filhos, no regime de convivência, no modo como vão ser tomadas as decisões, é muito grande, né? Então, eu sempre trabalho, né, com as famílias o quanto que é importante aquela criança entender que aqueles pais estão se entendendo, né? São adultos, né? E que conseguem minimamente resolver coisas sem conflitos, né? Óbvio que eu estou falando aqui de uma realidade que não é a realidade que a gente encontra no cotidiano, né? Que são pessoas que dificilmente conseguem dialogar, né? Principalmente se a gente pega uma camada da população um pouco mais simples, né? Isso não é uma via de regra, é óbvio, né? Tem pessoas simples que tem uma habilidade de diálogo e de conseguir contornar as coisas para proteger as crianças incrível. Mas a gente sabe que, numa maioria das vezes, tem tantos outros fatores envolvidos, né? Às vezes uso de substância, às vezes precariedade da vida, falta de emprego, violências, né? Porque isso vai dificultando mais ainda o trato ali com a criança, né? Mas, no geral, a recomendação é que sempre tente contornar as diferenças, né? Para um diálogo saudável, para que a criança justamente entenda que, para além daquela separação, aquelas duas pessoas continuam sendo seus pais, né? E que ele é o centro, né, ele passa a ser o centro daquele casal pensar que, tá, vamos deixar as diferenças de lado, vamos pensar o que é melhor para essa criança, né? Então, assim, a recomendação é sempre que tenha esse diálogo muito afetivo, né? Embora a gente saiba que isso não é possível. E aí, quando isso não é possível, é importante que entre outras instâncias, não tem muito como ser diferente, né? E aí a Defensoria Pública entra advogados, né, advogados particulares, porque se não consegue ter um mínimo diálogo para entender o que é melhor para uma criança ou um adolescente, precisa ter uma interferência, né? Não tem muito como fugir disso. E acho que é um pouquinho isso, Renata, assim, não sei se você quer... E aquela dica que nos parece óbvia, né, Januária, mas não falar do pai, não falar mal do pai para a mãe, da mãe para o pai, que isso gera sequelas. Se a gente pensar numa relação saudável, dificilmente a gente vai falar mal
de alguém, né? Sei lá, se a gente tem uma amiga que fez alguma coisa ruim pra gente não vai falar mal dessa amiga na frente das pessoas, a gente vai ter um mínimo de discrição, assim, né? E aí, dentro de uma relação, né, que agora é uma relação familiar e não mais uma relação conjugal, né, isso precisa ser princípio de tudo, né? Não tem como a criança ser exposta a conteúdos que não são apropriados para ela, né? Então, a criança não tem que saber que o pai não pagou atenção, a criança não tem que saber que o pai está namorando outra, ou a criança não tem que ouvir do pai que a mãe está saindo, que a mãe está escolhendo se maquiar, que a mãe está fazendo academia para ficar... Enfim, não tem que ter esse tipo de conteúdo sendo exposto para nenhuma criança e adolescente, porque isso vai trazer prejuízos emocionais e psicológicos para essa criança, evidentemente, né? Mônica, para fechar esse primeiro bloco, teria alguma dica, alguma questão que tu enfrente na saúde? Sim, então, a gente recebe, ultimamente eu ando recebendo muito no meu plantão, doutora, e essas diferenças, né, entre os pais, elas, na verdade, estão chegando para a gente gerando muito problema para a criança. Né? Ultimamente, eu estou recebendo, a criança está tendo que passar por atendimento clínico, meninas, porque é uma alergia, é o estresse, é crise de ansiedade. Por quê? Porque o pai e a mãe, como a Januária colocou, não conseguem, que era o perfeito, tentassem separar isso, não discutissem, não colocassem isso para a criança. Então, gente, o mais importante é contar conosco, contar com a rede, né? Porque eu conto muito, doutora, eu estou fazendo os encaminhamentos e sugerindo que o cuidado maior precisa ser com a criança. Porque a partir do momento que a criança adoece, agora sim chega o problema. Porque aí começam as terapias que a gente nem consegue entender até que ponto elas irão, porque a partir do momento que essa criança adoeceu, essa criança está vendo que ali o pai e a mãe não são interessantes e não tão legais para ela, que foi o caso que os casos, né, ultimamente que estão chegando para nós na saúde. Muitas vezes é um pedido de socorro o adoecimento. Na verdade, criança, né? foi o que a criança muitas das vezes até que não conseguem se expressar, porque às vezes são muito crianças e se expressam o quê? No corpo. O corpo fala, né, doutora? E aí é muita mancha, muito choro, a tristeza profunda. E o que mais choca é que são crianças pequenas demais que eram para estar bem, sorrindo, brincando, entendendo que o pai e a mãe são muito importantes para ela. Então, a minha colocação como assistente social é que podem estar contando comigo e que eu estou contando com a rede, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, doutora, e a gente vai chegar lá. O importante é a gente amar e cuidar das nossas crianças. Perfeito. Muito obrigada. Daqui a um pouco voltamos no próximo bloco. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esperta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio e Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até então. Ai, pessoal, desculpa. Está fazendo academia, me cuidando, né? Mas não esqueci de vocês. Hoje vou falar sobre criofrequência. É um aparelho estético indolor. Ele é eletromagnético, com ondas quentes e frias. Excelente para tratar curvas de expressões, trabalhar abdômen superior e inferior e os flanquinhos. Há, inclusive,
umas gordurinhas mais difíceis. Axilar do tchauzinho também, tá? Bom, eu já falei demais, né? Bom dia, eu sou o Capitão Tenente Sueiro, sou o agente aqui da Capitania dos Portos em Paraty. A agência da Capitania dos Portos em Paraty é uma organização militar componente do Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário. E aqui em Paraty, a nossa área de jurisdição, ela abrange desde o Foz do Rio Mambucaba até a ponta de Trindade. São cerca de 160 quilômetros de extensão, dos quais a Marinha se faz presente diariamente durante os 365 dias do ano. Esses polos, essa área ela é dividida em polos, são 6 polos aqui, de maior atenção: sul, norte, centro, leste, ilhas e enseadas, de forma que a gente consiga atender todas as demandas aqui com relação à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Aqui na área de jurisdição de Paraty, nós controlamos cerca de 5.000 embarcações, são cerca também de 16.000 amadores. Quer dizer, a área de jurisdição de Paraty, em razão da própria importância turística dela e da demanda apresentada ao longo do tempo, e isso só cresce, destaca a atuação da Marinha aqui na região. A Marinha aqui em Paraty, ela trabalha baseada em 3 pilares constitucionais: a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. E dentro desse contexto, a Marinha também executa e coordena cursos do ensino profissional marítimo, voltados a qualificar pessoas para exercerem ofícios no mar. Aqui, especificamente na região de Paraty, os cursos mais demandados são o curso de segurança de passageiros, o curso de formação de marinheiro auxiliar de convés e o curso de pescador profissional. Esse ano de 2025, a gente tem uma expectativa de formar cerca de 300 pessoas só pelo programa do ensino profissional marítimo, ou seja, é o programa onde recursos federais são alocados para a formação de profissionais para trabalharem no mar. Também podem ser oferecidos cursos extra FDPEM, extra Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, por empresas e instituições públicas, de forma a contemplar pessoas que não conseguiram aprovação naquele curso oferecido pelo PREPOM. Então, no contexto do ensino profissional marítimo, a Marinha entendeu, dentro do contexto do ensino profissional marítimo, que a descentralização da execução dos cursos seria a melhor opção. Nós identificamos aqui em ações de fiscalização do tráfego aquaviário a dificuldade que as pessoas que residem nas regiões costeiras têm em se matricular no curso. Seja em razão da dificuldade da mobilidade, seja aquelas inerentes à própria atividade que ele exerce durante o dia. Então, esses cursos foram descentralizados, agora nós vamos alcançar a primeira comunidade costeira, que era de Paraty-Mirim. Conseguimos também enviar lá para essa região o grupo de atendimento ao público, e nós levamos todas as fases do programa do ensino profissional marítimo para lá, ou seja, desde a matrícula até a execução, até o início das aulas propriamente dito. Então, a Marinha aqui em Paraty, ela trabalha diariamente em ações de fiscalização do tráfego aquaviário, mas como eu comentei, a nossa extensão de área é muito grande. Então, é fundamental que a população, a sociedade civil participe. E como que a sociedade civil participa? Ela pode entrar em contato conosco por meio dos telefones DDD 24 98123 6056. Esse telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cabe salientar que quanto mais expressiva for a participação da sociedade, mais efetivas serão as nossas ações. Contem sempre com a Marinha, é a Marinha trabalhando para a sua segurança. Estamos retornando e agora com mais 2 convidadas que acabaram de chegar, a Dinha e a Claudinha. Muito bom tê-las aqui.
Dinha, nesse momento a gente ia começar a abordar a questão da violência contra a mulher. Tu compartilhaste conosco, que tiveste uma experiência, poderia contar pra gente como é que foi a superação? Sim, superar é difícil, né? Superar uma violência doméstica. A gente continua levando, mas é bem difícil. Eu tive, em 2011, a minha casa queimada pelo meu marido, um policial militar, e que, assim, não teve punição. Consegui superar um pouco por conta da solidariedade das mulheres da Ilha Grande, que hoje somam no coletivo de mulheres da Ilha Grande. E como é que funciona esse coletivo de mulheres? Esse coletivo, ele soma na cultura, a gente tem a quadrilha Os Filhos de Cuia, a gente tem o bloco Tudo Peladinha, que o bloco Tudo Peladinha nasce daí, da violência doméstica. Nesse momento, as mulheres da Ilha Grande se juntam e fundam o bloco Tudo Peladinha. Deixa de ser o Atolados na Ilha para passar a ser o bloco Tudo Peladinha, que vem desfilando e falando da cultura da Ilha Grande, né? E, assim, essas mulheres, nosso coletivo, quando a gente percebe que a gente precisa ajudar alguém, ou como quando a Ilha Grande passou pela pandemia, que a gente viu a necessidade de fazer uma ação maior, nós colocamos um projeto no edital da Fiocruz e a gente conseguiu provar que na Ilha Grande tem uma favela, que na Ilha Grande a gente precisava ajudar as mulheres, principalmente as mães, chefes de família. E aí esse foi o nosso primeiro projeto que a gente desenvolveu com a Fiocruz. A gente comprava de quem tinha o produto, que eram os quilombolas, os pequenos produtores da região, e a gente doava cerca de 5 a 7 quilos de alimentos na Ilha Grande. Maravilha. E, Dinha, tu falaste também de uma particularidade que a gente vivencia muito aqui, Januária, que é quando a vítima ela vive em locais um pouco distantes do continente, às vezes precisa pegar um barco, e nesse barco está o agressor e vítima junto. Como é que é isso de ser vítima em regiões um pouco mais afastadas? É muito complicado, porque a mulher já foi agredida. E mais uma agressão ela sofre, que é o que acontece, por exemplo, lá no Abraão. Ela faz a denúncia e ela vai junto com o agressor para a delegacia em Angra dos Reis. Então ela é violentada de novo. Isso sem contar que a gente mora num grande condomínio. E muitas das vezes o agressor trabalha ali, mora ali e a mulher também. Então é muito difícil. A gente acolhe lá no projeto que a gente desenvolve agora várias mulheres e que falam sobre isso o tempo todo, né? Que é o fato de ter que conviver com o agressor na mesma localidade. Não adianta 100, 200 metros, o agressor está ali o tempo todo. E ela acaba não tendo liberdade, ela acaba sendo privada. O que a gente observa é que a violência contra a mulher está em todos os lugares. Está na cidade, está no quilombo, está numa comunidade caiçara. E às vezes a mulher que pertence a uma comunidade, ela acaba tendo que sair da sua comunidade pela violência que sofreu. Então é uma dupla violência. Ela sofre a violência e ainda precisa ser afastada do seu território. Januária, já enfrentou esse tipo de situação? Como é que você vê isso? São casos diários, né? Eu acho que eu costumo dizer que meus atendimentos nas unidades básicas de saúde, né? Eu sou psicóloga para Claudinha. Se eu atender 10 casos no dia e desses 10 forem mulheres, né, certamente 8 já passou por algum tipo de violência, né? Qualquer tipo, desde a sua infância, né? Pelo fato dela ter nascido uma mulher. E aí, se a gente pensa nessa realidade de mulheres que estão afastadas, né, que estão em lugares que a acessibilidade já é dificultada, né, essa situação de violência vai ser muito pior, né, porque muitas vezes, para ela sair da violência, né, ela vai ter que
cortar os seus vínculos sociais, comunitários e familiares, né? E eu penso num caso bem próximo, inclusive, que não foi de uma paciente, mas foi de uma... Porque é isso, eu costumo dizer que a violência doméstica familiar é uma violência muito democrática, né? Ela atinge todos os lados, né? É óbvio que a gente sabe que tem um recorte de mulheres que sofrem mais, de famílias que sofrem mais, tem, é óbvio, né? São os lares mais pobres, as mulheres negras, as crianças negras, mas elas acontecem em todos os lugares, né? Vide uma defensora pública, uma juíza no Rio que foi morta dentro do tribunal, né? Há alguns anos atrás. Mas é muito comum as mulheres precisarem abandonar justamente seus territórios, que muitas vezes estão ali, se a gente pensar aqui nesse território tradicional, muitas vezes esse território, ele é o território de ancestralidade dessa mulher, né? E ela vai ter que sair para conseguir se ver livre de uma violência doméstica. Eu lembro de uma jovem que precisou buscar abrigo em Niterói, depois precisou buscar abrigo onde a mãe estava, no sul, e junto com 2 crianças pequenas, né? Isso tudo porque a gente sabe que a medida protetiva ela não é uma segurança, né? A gente sabe que a medida protetiva ela não assegura que essa mulher não vai ser novamente violentada, né? Não assegura a vida dela. Então, são revitimizações, né? Se a gente pensar, são novas violências que essa mulher vive por ter que sair do seu ambiente que tem rede de apoio normalmente, porque também é isso, as redes de apoio não dão conta da violência, né? Na verdade, a violência ela precisa ser cuidada de forma, se a gente pegar o termo da intersetorialidade, né? Mas ela tem que ser cuidada de uma forma íntegra, né? Todo mundo devia ser responsável pela violência para que a gente consiga combatê-la, né? Para que a gente consiga proteger uma mulher, né? Então, é muito comum, Renata, ver mulheres que precisam sair dos seus ambientes, né? Os ambientes que normalmente são ambientes afetivos, para conseguirem se ver livres da violência, né? Enquanto que o correto seria esse homem ser retirado, né? Esse homem sair, né? Mas e quantas mulheres que não largam tudo, não largam casa, não largam, né, seus bens, geladeira, fogão, Na verdade, abdicam de tudo. de tudo para poder ter um mínimo de paz e segurança, né? Porque é isso. Eu estava falando sobre a questão do estupro, né, com esse caso emblemático que a gente teve em São Paulo essa semana, que são casos diários, mas que, né, o quanto que a gente, numa situação dessa, a gente quer sobreviver. Então, a gente vai lutar com aquele homem para tentar escapar de todos os jeitos, né? E na violência doméstica, familiar, não deixa de ser... e aí a gente não deixa de ser a mesma coisa, a gente vai lutar com unhas e garras para sair daquela... Quando a gente consegue forças, né? Porque demora para a mulher ter forças, muitas vezes, para sair, né? Dina falou da experiência dela, talvez melhor do que eu saiba disso, quanto que muitas vezes é uma situação de violência, é 2, são as situações sutis, diárias, que são as violências. Assim, você começa com aquela violência psicológica, que a pessoa chega perto de você baixinho, aí o vizinho não ouve, a vizinha não ouve, você continua ali, né, presa naquele mundinho, que é psicológica primeiro, para depois começar a violência. O problema é esse, né? Porque quando chega nesse ponto da violência, porque você já está... Aí você, de alguma modo, toma uma coragem para sair, para se expor. Né? Porque ainda tem isso, né? Porque tem a falação do vizinho, tem a tia, porque você ficou tanto tempo presa nisso. Tem esse lado da vergonha muitas vezes você vê isso. As pessoas relatam, porque eu tinha vergonha de pedir ajuda, porque eu tinha vergonha de falar, porque na escola meu filho vai ser hostilizado. E por mais difundido que seja hoje, as outras formas de violência, né? Hoje a gente sabe que não é só a violência física que é considerada violência, por mais que seja difundido, muitas mulheres, sempre na triagem, né, nas primeiras consultas, eu pergunto se aquela pessoa, né, e a gente está falando aqui das mulheres, se ela já viveu alguma situação de violência na vida, na relação. E aí muitas vezes elas falam, violência não, mas ele me xingava, mas ele falava que eu não ia
conseguir ninguém, ou no abuso sexual na infância. Eu não fui abusada, mas tinha um avô meu que passava a mão em mim toda vez que eu ia na casa dele. Então, assim, por mais que seja difundido hoje isso, essas informações, muitas pessoas não conseguem se reconhecer no papel de vítima mesmo, né? De ter vivenciado aquilo. E é isso, precisa de um tempo. Não é um tempo cronológico, né, gente? É um tempo muito subjetivo. E uma mulher que vive violência doméstica, eu gosto sempre de falar isso, né? E a gente pensando até nessa pergunta que você traz, Renata, das mulheres terem que abdicar dos seus territórios, sair das suas vidas, né? O quanto que uma mulher que vive violência doméstica, uma família que vive violência doméstica, porque aqui a gente está falando das relações familiares, né? Quanto que as crianças, o quanto que essa mãe, ela vive uma vida muito solitária, né? E o quanto que a gente não pode soltar a mão dessas mulheres. Porque, assim, é uma vez, é duas, aí tem uma amiga que ajuda uma vez, uma família que ajuda, uma familiar que ajuda outra, e aí aquilo se repete, aquela mulher volta. Ok, você vai voltar e eu vou estar ali com você, sabe? Eu sei que você até me emociona de falar isso, porque eu sei o quanto que isso é importante, o quanto que é importante a gente não soltar a mão da mulher em hipótese nenhuma, mesmo que a decisão que ela tenha feito seja de renunciar e ficar, sabe? E quem está sempre do lado é sempre uma mulher, né? Sempre, os coletivos de mulheres. Sempre, eu costumo dizer que se a gente perguntar para todas nós aqui, até talvez, né, para um homem que é dentro dessa sala, se no momento de necessidade, no momento de dificuldade, quem foi que ajudou? Normalmente, 90% das vezes vai ter sido uma mulher. Mas eu queria até aproveitar essa deixa, eu acho que é importante a gente também, nós aqui, né, assim, eu coloco que nós aqui, de certa forma, somos privilegiadas por termos uma certa formação, um letramento. Um letramento no sentido de conseguir perceber o que é violência, ter essa percepção e de acolher essa mulher. Mas, infelizmente, o que eu venho vivenciando, inclusive muitas mulheres se colocam contra as outras, a falta desse letramento e, em paralelo, eu acredito que há um projeto, e é esse projeto dentro desse machismo estrutural, desse patriarcado que nós vivemos, de banalizar e normalizar determinadas violências, a ponto exatamente da mulher não conseguir, muitas vezes, identificar as violências psicológicas e morais que ela acaba sendo sujeitada. E aí isso vai, de uma certa forma, na socialização das mulheres como um todo. E aí uma socialização das mulheres e em todas as camadas sociais, né? Então, a gente, de uma certa forma, é treinada e é condicionada e é enquadrada para ter determinados comportamentos colaborativos e passivos, né? E, de uma certa forma, passar a mão na cabeça de atos agressivos e violentos do homem, como se isso fizesse parte da essência do homem, fosse alguma coisa inata a ele. Então, de um lado, há uma divisão social muito bem estabelecida, onde a mulher teria como essência o cuidado, a doação, né, como se isso fosse inerente à mulher, a compreensão, a passividade, e em contrapartida o homem ele tem essa postura enérgica, agressiva. Então, a partir dessa socialização, a gente cria ali esse machismo estrutural, em especial a misoginia, onde a misoginia, especificamente no âmbito de rechaçar comportamentos que são tidos como femininos, né, dessa passividade em homens, e, consequentemente, as mulheres que também não têm essa postura passiva, mas a mais enérgicas, são tidas como loucas, histéricas, agressivas. E aí, no que tange essa questão da rede de apoio, muitas vezes a gente vê outras mulheres fazendo esse questionamento. Ah, mas ela não tem vergonha na cara. Ah, mas ela pegou e voltou. Né? Ou então, em especial, muitas vezes, essas mulheres julgando e apontando o dedo. Se a gente reparar, há um pacto masculino. Os homens, eles tendem a se proteger. Infelizmente, é óbvio que muitas mulheres se protegem, existe essa rede de apoio, mas infelizmente eu enxergo muitas mulheres também
na posição de acusadoras, de julgadoras, porque foram socializadas. É uma reprodução do patriarcado. É uma reprodução do patriarcado e um projeto, ao meu ver, é um projeto conveniente desse machismo de desarticular as mulheres. Enquanto eles botam essas mulheres para competir, né, para, de uma certa forma, se julgarem, você enfraquece essas mulheres e continua violentando essas mulheres. Sim, e você já pensou a dificuldade que é para essas mulheres quando chega numa delegacia, Mariana, e tem que fazer um registro com um policial homem? Eu já levei uma companheira da ilha para fazer um registro e o policial queria alguma coisa, um áudio, uma prova de que ela estava sendo violentada. Ela desistiu depois de conversar com ele, ela desistiu e voltou para casa e continuou morando com o agressor. Não, e muitas vezes o Porque policial ameaça. ele dificultou tanto para ela fazer o registro que ela voltou para casa. Não, e ameaça assim, olha, cuidado, você pode responder criminalmente. Você Por tem denunciação certeza? caluniosa, você tem Você tem certeza? Eles perguntam 3 vezes. Você Você tem quer certeza continuar? que você vai fazer o registro? Você tem certeza? Você tem Isso pode certeza? voltar contra você. E aí te deixa lá 1 hora esperando. Para você pensar se Você você vai ou não retirar a queixa. Então, assim, a gente precisa que esse primeiro acolhimento ele seja feito por mulheres. Não dá para você chegar numa delegacia, numa DEAN, e você fazer esse primeiro registro com um homem. Tem que ser uma mulher. E uma mulher preparada, uma mulher conscientizada, né, letrada, podemos dizer assim, que tenha noção de como é que funciona o sistema. Ou que tenha um acompanhamento de uma psicóloga, de uma assistente Sim, social, sim. para esse primeiro depoimento. Isso é muito importante. Né? Pessoal, a gente vai encerrar esse bloco e voltamos daqui um pouquinho. Então, estamos de volta para conversar sobre as questões da violência contra a mulher e violências em relações familiares. Paloma, quais são as formas de violência? Se falou aqui que muitas vezes, e eu percebo muito isso, que a mulher não nota aquela violência que é psicológica. Como é que vai aumentando isso? A gente, né, percebe e vivencia na prática que, na maioria dos casos, a violência ela tem como origem essa violência psicológica. Essa violência sutil, disfarçada, e ela é sutil e disfarçada exatamente pela socialização, como eu falei antes. Né? É como se fosse assim, algo inerente ao homem, determinados comportamentos enérgicos, agressivos, e que a mulher ela deve se sujeitar a isso porque ela foi socializada para poder entender, compreender, acolher, colaborar. E aí é impressionante que a gente repara isso até no entretenimento, né? É a Bela e a Fera, nos próprios desenhos, ou seja, a mulher ela fica com a incumbência de construir aquele homem, ou seja, ela é socializada para poder casar, ser compreensível e depende dela a mudança de comportamento daquele homem. Então ela também se sente muitas vezes culpada por estar sendo violentada psicologicamente. É uma cobrança, né? É uma cobrança, inclusive, da sociedade, e muitas vezes ela não tem até respaldo na família. Não tem respaldo, muitas vezes, na religião que ela frequenta, né? Onde as pessoas não, hoje você tem que perdoar, você tem que aceitar, quanto mais você colaborar, ele vai mudar. Então ela começa a encarar aquilo, embora aquilo de uma certa forma machuque, né? Assim ela tem um alerta, ela acha isso muito natural. Essa violência psicológica, né, onde muitas vezes está ligado com o trabalho de cuidado, com o trabalho do lar, com esse trabalho invisível, coisas pequenas, o arroz ficou duro, e aí você não fez direito. Se a criança não ficou doente, é porque você não cuidou necessariamente, foi por sua culpa. Então são coisas que vão indo, que vai escalonando, e que daqui a pouco entra na violência moral, que é onde você humilha, né, você xinga, e mas você é louca. Não, eu não disse isso. Sim, isso nunca é um primeiro encontro.
Porque se o cara Não, convida é. a mulher pra sair, no primeiro encontro ele dá um tapa no rosto dela, a mulher dispara. Exato. É uma coisa que vai sendo construída aos poucos. E há pouco a Januária disse assim que tem mulheres que não identificam, e Paloma reiterou isso, como violência. Eu já recebi muitas mulheres aqui que diziam, por exemplo, não, ele não era violento comigo, mas eu só recebia comida quando eu mantinha relação sexual com ele. Isso é muito violento. Isso é muito violento. Não, ele não era violento comigo. Ele só dizia que o dinheiro, quem ganhava era ele, então era ele que mandava na casa. Isso tudo é muito violento, Isso né? acontece muito, né? Porque assim, a pessoa fica, eu que pago, eu que vou pra rua trabalhar, eu que boto dinheiro na mesa. E você pode até sair, mas você vai comer o quê? Quando você vai comer? O que você vai dar pro seu filho? Porque numa hora dessa, vira o seu filho, né? Não é o nosso filho. É o seu filho. Você cuida do seu filho, você cuida da roupa do seu filho, do dinheiro do seu filho. E como que você faz? Você a vida inteira ficou ali, dono de casa, né? Aí você vai, a essa altura do campeonato, você com mais 50, 60 anos, mercado de trabalho não vai te absorver, e você fica ali naquela relação presa, você não tem dinheiro para comprar um gás, não tem dinheiro nem para sair para fazer qualquer coisa. Né? Tem essa coisa dessa espécie do dinheiro, e que eles falam mesmo, que o homem machista joga na cara, o dinheiro é meu. Isso é muito complicado. Eu que sustento, eu que pago tudo. E muitas vezes é ele no início da relação que diz, não, prefiro que tu não trabalhe, que tu não Exatamente. Ela fica naquele momento, vai naquela vida, a vida inteira, né? Vira dona de casa, vira mãe, vira avó e continua ali. E uma certa hora, quando ela quer sair, ela não consegue porque não tem dinheiro, não sabe trabalhar, não consegue. Não, e eles até ameaçam, muitas vezes assim, né? A mulher leiga não tem conhecimento dos seus direitos, nenhum juiz vai dar guarda. Porque você Nossa, não tem morte. eles falam Isso é, o isso. juiz não vai dar guarda. E aí a mãe é apavorada, porque a mãe, aquele amor visceral, ela vou pegar guarda do meu filho. Como é que eu vou sustentar meu filho? Se eu não posso sustentar meu filho, eu não posso ficar com ele. Isso, assim, acaba com a mulher, com uma mãe, né? E agora é o momento, Paloma, de falar que existe o direito à pensão alimentícia. Então, o filho tem o direito à pensão alimentícia e, muitas vezes, a própria mulher que se dedicou uma vida, como disse a Claudinha, tem também o direito à pensão. Muitas vezes é uma dependência econômica que dá essa dificuldade de sair. Exato. Ela nunca trabalhou, que é o que a gente recebe lá. Elas falam, Não tem formação eu nenhuma. nunca trabalhei. Não sei o que fazer. O que é que eu vou fazer, para onde eu vou? Exato. E aí é interessante que isso é bom que as mulheres saibam dos seus direitos, né? E hoje vem ganhando uma força muito grande junto ao Poder Judiciário. Esse trabalho invisível, não remunerado, né? Um trabalho de cuidado da sobrecarga materna. Então, sim, essa mulher tem direito a uma pensão alimentícia para ela, não só para o filho, ou seja, então acumularia a pensão dele e para o filho. É bem verdade que o Poder Judiciário ele é um pouco resistente a dar de forma vitalícia, mas a gente tem que provar, porque muitas vezes essa mulher já é uma mulher idosa, ou está próxima da idade de ser idosa e nunca se inseriu no mercado de trabalho, a chance dela conseguir se reinserir vai ser, quer dizer, reinserir não, né? Se colocar, é muito difícil. E o que é interessante que as mulheres não podem perder de vista é que elas têm o direito de se manter nesse lar. Mesmo, inclusive, essa casa sendo de propriedade exclusiva dele. Né? Vamos supor que ele adquiriu esse bem antes do casamento ou da união estável. Ainda que seja de propriedade exclusiva dele, essa mulher tem o direito de permanecer com os filhos nessa casa. E se a propriedade for comum, se ela permanecer, ela não é obrigada também a pagar a metade, né, do valor que seria de aluguel, uma vez em que é o condomínio. Então, são questões que a gente consegue, muitas vezes, pleitear. E, em casos de violência doméstica, é a medida protetiva de afastamento do lar, onde essa mulher permanece nesse lar. E teve um caso paradigmático aqui em Paraty, que o afastamento do agressor foi da aldeia. Ele não poderia retornar à aldeia, porque a vítima tinha o direito de permanecer lá, justamente por aquilo que a gente falava. A mulher vítima ainda tem essa outra questão de precisar sair do seu território. É isso que a gente está falando, né? Que a Ilha Grande é isso. Você não tem para onde ir, né? Você não tem como sair. Você vive ali, você nasceu ali, sua vida está ali,
E assim, você não tem um afastamento de 200 metros, você vai para a praia, você vai para a mata. E muitas das vezes essas mulheres têm mesmo que sair da ilha porque não conseguem permanecer. Principalmente quando o agressor ele já é casado. E isso, doutora Renata, seria uma ótima deixa para a gente falar dessa questão da lei de alienação parental, onde muitas vezes as mulheres têm que sair e quando saem com filhos ainda são violentadas novamente, acusadas de alienação. Vamos fazer o nosso próximo bloco, então, sobre a questão da alienação parental. Olá, meu nome é Josimeire, sou biomédica, esperta, tenho 65 anos. Logo em breve estarei com vocês na TV Paraty, com o programa Equilíbrio Saúde. Irei abordar vários temas ligados ao bem-estar, com participação de vários profissionais da área da saúde. Irei priorizar a melhor idade. Conto com vocês. Até em breve. Bom dia, eu sou o Capitão Tenente Sueiro, sou o agente aqui da Capitania dos Portos em Paraty. A agência da Capitania dos Portos em Paraty é uma organização militar componente do Serviço de Segurança do Tráfego Aquaviário. E aqui em Paraty, a nossa área de jurisdição, ela abrange desde o Foz do Rio Mambucaba até a ponta de Trindade. São cerca de 160 quilômetros de extensão, dos quais a Marinha se faz presente diariamente durante os 365 dias do ano. Esses polos, essa área ela é dividida em polos, são 6 polos aqui, de maior atenção: sul, norte, centro, leste, ilhas e enseadas, de forma que a gente consiga atender todas as demandas aqui com relação à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Aqui na área de jurisdição de Paraty, nós controlamos cerca de 5 mil embarcações, são cerca também de 16 mil amadores. Quer dizer, a área de jurisdição de Paraty, em razão da própria importância turística dela e da demanda apresentada ao longo do tempo, e isso só cresce, destaca a atuação da Marinha aqui na região. A Marinha aqui em Paraty, ela trabalha baseada em 3 pilares constitucionais: a segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. E dentro desse contexto, a Marinha também executa e coordena cursos do ensino profissional marítimo, voltados a qualificar pessoas para exercerem ofícios no mar. Aqui, especificamente na região de Paraty, os cursos mais demandados são o curso de segurança de passageiros, o curso de formação de marinheiro auxiliar de convés e o curso de pescador profissional. Esse ano de 2025, a gente tem uma expectativa de formar cerca de 300 pessoas só pelo programa do ensino profissional marítimo, ou seja, é o programa onde recursos federais são alocados para a formação de profissionais para trabalharem no mar. Também podem ser oferecidos cursos extra-FDPEM, extra-Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, por empresas e instituições públicas, de forma a contemplar pessoas que não conseguiram aprovação naquele curso oferecido pelo PREPOM. Então, no contexto do ensino profissional marítimo, a Marinha entendeu, dentro do contexto do ensino profissional marítimo, que a descentralização da execução dos cursos seria a melhor opção. Nós identificamos aqui em ações de fiscalização do tráfego aquaviário a dificuldade que as pessoas que residem nas regiões costeiras têm em se matricular no curso. Seja em razão da dificuldade da mobilidade, seja aquelas inerentes à própria atividade que ele exerce durante o dia. Então, esses cursos foram descentralizados, agora nós vamos alcançar a primeira comunidade costeira, que é de Paraty-Mirim. Conseguimos também enviar lá para essa região o grupo de atendimento ao público, e nós levamos todas as fases do programa do ensino profissional marítimo para lá, ou seja, desde a matrícula até a execução, até o início das aulas propriamente dito. Então, a Marinha aqui em Paraty, ela trabalha diariamente em ações de fiscalização do tráfego aquaviário, mas como eu comentei, a nossa extensão diária é muito grande. Então, é fundamental que a população
a sociedade civil participe. E como que a sociedade civil participa? Ela pode entrar em contato conosco por meio dos telefones DDD 24 98123 6056. Esse telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e cabe salientar que quanto mais expressiva for a participação da sociedade, mais efetivas serão as nossas ações. Contem sempre com a Marinha, é a Marinha trabalhando para a sua segurança. Então, no último bloco, a Paloma nos deixou um assunto aqui, alienação parental. Paloma, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo, de forma bem didática, o que é alienação parental. Então, é até difícil, né, explicar, porque, na verdade, esse termo, né, alienação parental, ela teve como origem a criação de uma síndrome, mas que, na verdade, não foi reconhecida cientificamente como uma doença. Um psiquiatra norte-americano, ele desenvolveu essa pseudo-síndrome, né? E, na origem, ele atribuiu essa síndrome às mulheres. Então, originariamente, só quem desenvolvia essa síndrome eram as mulheres. Ou seja, que síndrome seria essa? Começou a se observar, né, nos Estados Unidos o aumento dos divórcios e o aumento também, consequentemente, da manifestação das crianças em não quererem conviver com o pai. E aí ele criou, né, aí eu vou falar por mim, né, acabou se criando um estereótipo em torno dessas mulheres, como se essas mulheres elas fossem ressentidas, que não lidavam bem, não estavam lidando bem com o fim daquele relacionamento. E, em função disso, elas, para se vingarem desses homens, elas utilizariam as crianças para atingir ao homem, né? Então, assim, passariam a falar mal do pai para as crianças e começaria a tentar convencer as crianças de que o pai não é uma pessoa boa, não é uma pessoa legal e, consequentemente, as crianças passariam a não mais querer conviver com o pai. A questão é que o que se observa, né, na prática, empiricamente, que não é bem isso. A gente tem, sim, um registro muito alto de uma irresponsabilidade paterna, e aí volto a falar dessa questão da socialização masculina, né, onde há uma normalização, inclusive, do homem que mal paga a pensão alimentícia, que mal participa, né, tanto é que a gente tem um trabalho invisível sobre a carga materna, mas enfim. Na prática, muitas vezes o que a gente percebe são homens impacientes, homens que muitas vezes não conseguiam ter tato com as crianças, e o curioso é que nunca foi se perquirir, né, e nunca foi, de uma certa forma, entrevistar as crianças, até no viés psicológico, para conseguir entender, né, tentar entender o porquê que essas crianças não tinham vontade de conviver com o pai, o que estava acontecendo, né? Foi mais cômodo, enfim, atribuir essa responsabilidade à mulher. Posteriormente, ele acabou ampliando também para os homens. Ele tentou lutar muito para que isso virasse uma síndrome, né, reconhecimento via CID, não conseguiu. Então, há uma crítica hoje, não só no Brasil, mas mundial, acerca desse termo, em especial dessas leis, né, de leis, que trouxeram essa ideia de alienação parental, uma vez em que não tem qualquer tipo de respaldo científico para essa alienação, para essa síndrome. Enfim, só que aqui no Brasil essa lei ela entrou em vigor, né, eles conseguiram trazer essa lei, e aí eu vou falar a partir de uma doutrina crítica, né, uma doutrina que tem um viés, poderíamos dizer assim, uma perspectiva de gênero, não só de gênero, mas de raça, de classe social, que critica não só a lei de guarda compartilhada, como eu falei anteriormente no primeiro bloco, mas também a lei de alienação parental, e sustenta que ambas as leis vieram para se opor, vieram para inibir a atuação e eficácia da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha data do ano de 2006.
é uma lei com muita potência, é uma lei onde trouxe a possibilidade da mulher noticiar as violências que sofriam, noticiar esse machismo estrutural, né, se proteger contra as violências. Então, há quem sustente que aqui no Brasil, ambas as leis vieram de um movimento masculino, para se opor à Lei Maria da Penha. As mulheres não teriam de forma gratuita essa lei. E a gente briga muito hoje para conseguir revogar essa lei de alienação parental. Há países que sequer trouxeram ela para dentro do ordenamento jurídico, outros trouxeram e já revogaram. E, enfim, e o que a gente vem enfrentando hoje, de forma assim, muito latente, é a utilização dessa lei por homens para perpetuar as violências de gênero, em especial quando as mulheres noticiam que são vítimas de violência doméstica e conseguem as medidas protetivas de urgência em relação a ela. A questão é que quando a mulher consegue a medida protetiva de urgência em relação a ela, e isso não se estende aos filhos, em especial de distanciamento, e eu acho muito interessante essa questão das mulheres terem que sair do seu âmbito, né, onde ela possui muitas vezes rede de apoio, ou, ao contrário, saírem daquele lugar onde elas não têm rede de apoio e irem para uma outra localidade onde elas teriam rede de apoio, elas acabam sendo acusadas por esses pais de alienadores, porque a lei não permite que os genitores, né, a lei aqui no Brasil serve para os dois, mas na prática a gente acaba percebendo que são as mulheres que são condenadas como alienadoras. E a gente viu agora, recentemente, duas situações. Uma no caso do no estado do Maranhão, onde essa mulher foi para São Paulo e por um triz ela conseguiu depois reformar a decisão do tribunal, e de uma outra aqui em Penedo e Juiz de Fora, inclusive uma médica. E aí a gente vê que não é exclusivo de uma camada mais desprovida. E aí o que acontece? Essas mulheres, vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência, muitas vezes se mudam do município ou do estado sem autorização desse pai, e sem autorização, consequentemente, judicial, né? Para se proteger. Para se proteger, para muitas vezes ter uma rede de apoio, ou até teria uma rede de apoio naquele local, mas ela estava extremamente insegura, como é o caso, né, que a senhora trouxe da Ilha Grande. E é impressionante. E vem um processo, uma acusação de que ela é alienadora, e essas mulheres ficam apavoradas, porque elas acabam perdendo essa... Inclusive, assim, o homem passa até a guarda unilateral das crianças, e o convívio também muitas vezes maior com... E não ouvem as crianças, porque assim, se é uma lei para proteger as crianças, muitas vezes a gente percebe no Poder Judiciário decisões liminares, ou seja, se ouvir a outra parte, se ouvir a criança, assim, de uma arbitrariedade enorme. E tem uma uma atitude perversa, né? Porque essa mulher também poucas vezes é orientada, por exemplo, que ela não pode sair do estado sem autorização, né? Então tem uma rede falha também, né? Que não fala para essa mulher, olha, se você tomar uma atitude, né? Se você tomar essa atitude, você pode sofrer essa consequência, porque é uma lei ainda, né? Então, e sabe o que é pior, Januária? Infelizmente, é que profissionais da área do direito, advogadas e advogados, por falta de conhecimento técnico especificamente sobre a Lei Maria da Penha, orientam essas mulheres. Eles orientam. Eu peguei um caso que por um triz ela não foi. Eu peguei um caso de uma mulher, ela paraibana, ele pernambucano, ambos morando no Rio de Janeiro, já há mais de 13 anos, casados. Houve caso de violência doméstica, e ela falou para uma conhecida minha, que foi inclusive quem me indicou para ela, que nem era do direito, mas de tanto eu falar, orientou ela, estou indo embora para Paraíba amanhã com as minhas filhas. Lá eu tenho rede de apoio. Eu já falei com a advogada, ela disse que eu posso ir, não tem problema nenhum, porque eu tenho medida protetiva. Aí essa conhecida falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, mas a advogada disse que não tem problema, a advogada falou, não tem problema. Ela, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai perder a guarda das suas filhas, né? De forma leiga, a minha amiga, minha conhecida, falou para ela, conversa com a Paloma. E aí eu falei, não vai, expliquei para ela, você só pode ir com autorização dele, se caso ele não autorize, você tem que ajuizar uma ação para suprir, né, essa ausência de autorização dele por meio do judiciário. E é isso muitas vezes que é a desinformação.
infelizmente. Realmente, olha só, é muito difícil você conseguir. Ó, vamos lá, aqui. Eu sou vítima de violência doméstica. Por que eu não posso ir embora? Muita informação Assim, na cabeça da consegue pessoa. entender. Aí a pessoa é surpreendida É novamente. tão óbvio, né, que ela É tão óbvio que ela poderia ir embora e levar os filhos. Exato. Até porque, geralmente, ela que sempre cuidou dos filhos. Mas acontece em quanto tempo ela conseguiria numa lei assim, você falou não vai. Aí ela quer então fazer direitinho para ela ler. Quanto tempo ela conseguiria sair dessa permissão? Aí É depende. rápido? Então, a gente pede rápido, a gente tenta pedir, né? De forma mostrar para o juiz, que seja assim. Liminarmente, acho difícil o juiz de repente vai querer ouvir, né? Se tiver bem demonstrado. Demonstrado, ele autoriza. De repente, Mas aí a gente já rápido, depende da questão do judiciário. Aí a gente já. Porque já aí entra. varia, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma vara que é muito rápida. Não estou falando nesse assunto, estou falando em vários assuntos. E eu tenho os processos do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que há 2 meses não vai para conclusão. E eu faço o balcão, peço para conclusão, já despachei com a juíza, não vai para conclusão. Aí para a mesa do juiz. Para a mesa pra do eles juiz decidirem. decidir. Aqui é muito rápido. Os meus processos aqui andam infinitamente mais rápido do que os meus processos na capital. Então é muito, não tem como a gente falar aqui que a gente seria leviano e desonesto. Tanto tempo, 24 horas, não tem como, porque não depende da gente. A gente depende de um terceiro, que é o juiz, né, que não tem como saber. Aí varia de cidade para cidade, de comarca para comarca. Mas nesse caso da sua, que você citou agora dessa pessoa, demorou quanto tempo? Então, no caso dessa pessoa, o que aconteceu? Ela se arrependeu, enfim, como muitas mulheres, ela se arrependeu, e aí eu acabei assistindo ela, representando ela para revogar as medidas protetivas de urgência. É um reto. Mas ela reatou porque o caso dela é muito específico. Ele estava passando por um problema de depressão, eles sempre tiveram um relacionamento muito bom, de muito respeito. Ele ficou desempregado quando a outra filha tinha 9 meses, enfim. Ele estava num momento bem complicado. E, até agora não aconteceu Ele mais. foi se cuidar, provavelmente. Não, né? então, ele se comprometeu com ela a mudar o tratamento, a se cuidar, e até então ele nunca mais fez isso. Não fez. Acho que foi uma questão pontual, sabe? Mas como era uma pessoa muito... Ela não é da área do direito, mas ela é doutora, enfim. Ela é feminista, ela ficou muito assim, mexida com aquilo, sabe? Não chegou assim, enfim. Mas no final é isso que aconteceu. Então, nesse caso, não teve, né? Então, nós estamos aqui em 6 mulheres, mas na verdade sendo voz de tantas outras. Tanto da nossa cidade aqui, digo nossa cidade porque eu adotei essa cidade como minha, quanto da Costa Verde. Então, muito, muito bom estar aqui. Eu gostaria de pedir para cada uma de vocês que deixassem uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo. Eu quero convidar vocês para conhecer o nosso projeto, que é o Horta e Cozinha Solidária, Horta Comunitária e Cozinha Solidária. Fica na Rua do Picão, na Ilha Grande. É um projeto que tem parceria com a Fiocruz. Nós atendemos cerca de 100 mulheres, 50 no continente e 50 na Ilha Grande. A gente tem 2 cozinhas solidárias e eu queria muito contar com vocês lá para nos fazer uma visita, para a gente continuar esse papo lá na Associação SOS Ilha Grande, na Rua do Picão, na Vila do Abraão. Deixar uma mensagem para vocês, em que eu sempre falo, estamos juntas, e o que vocês precisarem, vocês podem me procurar. Eu estou no hospital, e a nossa rede de apoio, que é fundamental. No momento, na cidade, a gente está trabalhando com o NIAN, com o Núcleo Interno de Atendimento à Mulher, que está formidável, e as outras redes que também estão funcionando. Então, contem comigo para o que der e vier. Estamos juntas. Bom, acho que a mensagem que eu quero deixar eu já falei um pouquinho, né, o quanto que é importante quando uma mulher está sofrendo algum tipo de violência, quando uma família está sofrendo algum tipo de violência, ela ter suporte, ela ter rede de apoio, né? Ela ter uma rede intersetorial do funcionalismo público funcionando, né? Para que ela possa, se ela necessitar, pedir ajuda, mas o quanto também que as redes comunitárias, né? Quanto que essa rede de apoio, que é formada por grupos de mulheres, que é formada
pelas nossas famílias, né? Pelas nossas familiares, né? O quanto que isso é importante, o quanto que uma família que está vivendo isso, e hoje eu estou falando de família, porque a gente está entendendo que é a mulher e são as crianças que vivenciam a violência, não é só a mulher, né? Uma casa que tem violência doméstica familiar, as crianças e adolescentes que estão presentes nela também são vítimas da violência, né? Por mais que não seja violência direta, mas uma criança ouvir um pai agredindo verbalmente uma mãe ou fisicamente, como, né, é muito comum, essa criança também está submetida à violência, né? Então, quanto que essas famílias, quanto que essa mulher precisa de suporte, ela precisa ter uma mão estendida sempre que ela pedir ajuda, e é isso. Também me coloco à disposição nos postos de saúde que eu trabalho, para estar acolhendo qualquer mulher que passe por uma situação de violência, ou que esteja passando, ou que já tenha passado, porque a gente sabe que ficam muitas sequelas, né? Então, essa mulher, normalmente, essa criança, esse adolescente, eles precisam de cuidado para que, justamente, também essa violência não volte lá na frente mascarada de outras coisas, para que essa criança, esse adolescente não passe a ser um agressor, por exemplo, ou para que essa mulher não venha a sofrer violência novamente, né? Então, esse cuidado é muito importante, e assim como eu, as equipes de saúde de atenção primária também estão se capacitando para estar acolhendo casos de violência, e é isso. Acho que a gente está avançando muito. Obrigada. Bem, eu também me coloco à disposição, né? Como eu falei, eu sou advogada e estou na Comissão de Defesa das Mulheres, mas o recado assim, que eu quero deixar é de prevenção para essas mulheres, no sentido de começarem a trazer para si, a tentar raciocinar, para conseguir identificar, e a partir exatamente do que a gente trouxe aqui, né, de que não é mimimi, tá? Existe sim um machismo estrutural, existe sim uma misoginia instaurada, e para isso a gente precisa estar atenta exatamente para a gente, se precisar, noticiar essas violências e isso não ser usado contra as mulheres. Então, embora hoje a gente saiba que a voz da mulher, né, que a declaração da mulher, ela tem um peso, ela tem uma validade, porque muitas vezes essas violências acontecem no âmbito doméstico, onde não existe, né, testemunhas, ainda assim, mulheres tentam produzir provas, tentam gravar de forma disfarçada também, sem expor, né, a sua integridade física, dentro do possível, tentam se resguardar, não registram via mensagens de WhatsApp, mensagens agressivas para esse homem, né? Porque, como eu falei, infelizmente a gente vive numa sociedade onde a mulher é socializada para colaborar. Então, qualquer atitude que, de uma certa forma, a mulher tenha, que é tida como agressiva, infelizmente você pode ser enquadrado no estereótipo da louca, da histérica, da vingativa, de que o homem, coitado, tem que lidar com a situação de uma mulher descontrolada. Então, assim, acho que a mensagem que eu dou não é que para você ser passiva, mas para você estar sempre ligada e sempre se resguardando para evitar se enquadrar, né, para evitar que te enquadrem, né, retificando, nesse estereótipo. Cuidado com redes sociais, com o que posta em redes sociais, porque isso vem sendo usado no Poder Judiciário contra as mulheres. Né, o que posta, o que fala. Eu vejo muitas mulheres expondo o homem em redes sociais. Tu não paga atenção, tu não faz isso. Não faça isso. Deixa para brigar com uma assistência jurídica da Defensoria Pública. Não se exponha, ou seja, não dá munição para usarem contra as mulheres. Para isso, tem que ter essa conscientização. Qual é a socialização do homem e qual é a socialização da mulher? Qual é o papel desse homem e qual é o papel dessa mulher dentro da sociedade? Eu não volto a falar, não é para você ser passiva, mas é para você ficar atenta, porque é todo um sistema que dificilmente sozinha você vai conseguir lutar. Então, você tem que estar o tempo inteiro ligada e pensando dessa forma para conseguir se resguardar
e se precaver para não entrar nesses estereótipos. Que você, mulher, saiba, só em você ver, estamos juntas, você tem sempre uma rede de apoio. Procure sempre uma rede de apoio. Não tente fazer nada sozinha. Como ela disse, pode voltar contra você. Procure a DEAN, procure a Defensoria Pública. Você nunca está sozinho. Tem sempre alguém segurando sua mão. Certo? Muito obrigada e até a próxima semana. Juntas somos mais fortes! Ai, pessoal, desculpa. Está fazendo academia, me cuidando, né? Mas não esqueci de vocês. Hoje vou falar sobre criofrequência. É um aparelho estético indolor. Ele é eletromagnético com ondas quentes e frias. Excelente para tratar curvas de expressões, trabalhar abdômen superior e inferior e os flanquinhos. Há, inclusive, umas gordurinhas mais difíceis. Axilar do tchauzinho também, tá? Bom, eu já falei demais, né? Vamos trabalhar? Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mônica Albuquerque, tá? Eu sou de Paraty, eu tô aqui há 22 anos, eu sou assistente social e agora a gente vai falar sobre uma coisa maravilhosa que tá chegando para nós, que é um programa incrível que vai ser estreado dia 1º de maio, se chama Força da Mulher. E eu conto com vocês, porque a gente vai falar sobre muitas coisas maravilhosas para nós. A gente vai falar sobre beleza, a gente vai falar sobre qualidade de vida e a gente vai falar também sobre um assunto que, assim, tá super em pauta, que é a nossa violência doméstica, o que a gente tá vendo, assim, na nossa cidade, que tá demais. E a gente vai estar com equipes maravilhosas da Delegacia da Mulher, o núcleo da Coordenadoria da Mulher. A gente vai estar com pessoas assim incríveis para que a gente tenha melhor qualidade de vida e que a gente entenda o maior objetivo, que é nos proteger. Então eu conto com vocês, tá? Dia 1º de maio. Gente, obrigada! Estamos juntas sempre. Um beijo!